Bom ou não? Turma, hoje nós vamos continuar aquela nossa prosa sobre a resiliência que nós precisamos para viver na roça diante dos cenários difíceis que estão pintando aí para todo lado, né? Eu confesso que eu estou bem animado com essa conversa e como eu adiantei para vocês, nós vamos analisar as 3 piores crises do século passado para tentar descobrir como é que eles se viraram, como é que eles fizeram para sobreviver, como é que era o cotidiano do cidadão comum e o mais importante, quais as soluções que eles encontraram que deram certo e até as que não deram certo. E nós vamos falar da Primeira Guerra, da Grande Depressão e da Segunda Guerra. E é importante eu destacar o seguinte, todos esses conflitos e crises aconteceram entre o início e o meio do século passado. E por que isso é importante? Eles vieram antes da Revolução Verde, antes da adoção da mecanização intensiva e dos insumos modernos, como adubo químico, os defensivos e os herbicidas. Ainda era o jeito antigo de produzir, e nós vamos precisar desse conhecimento. E para analisar essa história com o olho certo, nós vamos precisar de uma bússola. E a nossa bússola, nós já definimos ela na nossa prosa passada, que são os 3 pilares da nossa trincheira. O primeiro pilar é que a nossa resiliência tem que ser uma maratona. O segundo é a importância da força da comunidade para nos apoiar. E o terceiro pilar, que na minha opinião é a chave de tudo, a nossa base, foco total na produção de alimentos. E é com essa bússola na mão e com o olho na produção que nós vamos mergulhar na Primeira Grande Guerra Mundial. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. E vamos começar pela Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. 4 anos. Pode parecer pouco agora, né? Mas eu tenho certeza que foi uma eternidade para quem viveu esse drama. Os reflexos dessa guerra duraram até 1920 na Alemanha. Só para vocês terem uma ideia, em 1914 um pãozinho custava 1 marco alemão. Em 1920, o mesmo pão custava 200 bilhões de marcos. Os reflexos dessa guerra contribuíram para a estabilidade que depois resultou na Segunda Grande Guerra. Milhões de pessoas morreram de fome, doenças, além dos combatentes. A guerra interrompeu as cadeias de suprimento e desviou os recursos para o esforço de guerra. Ou seja, além da escassez, grande parte do que eles tinham ia para o campo de batalha. O racionamento de alimentos foi intenso. No Reino Unido e na Alemanha, carnes, gordura, açúcar e pão foram os primeiros a serem controlados. Na Alemanha teve alguns momentos que as pessoas recebiam até 1000 calorias por dia. E algumas famílias viviam só de sopa de nabos. Isso no inverno, hein? Foi chamado Inverno dos Nabos. Então eu vou frisar que logo de cara faltou carne, gordura, açúcar e pão. E o que salvou muita gente da morte foi um tipo de nabo que se dá muito bem lá na Alemanha. Pode ser que ele não se dê muito bem aqui, mas nós temos outros vegetais que dá para garantir uma sobrevivência rasa, né? Eles sofreram mais na Primeira Grande Guerra porque eles não estavam esperando uma bronca tão grande dessas. Os estoques de alimentos não eram muito grandes e os meios de conservação ainda eram muito primitivos. Por outro lado, ainda era uma sociedade muito rural e eles tinham muito conhecimento local e dos recursos naturais. Era comum a coleta de plantas silvestres e raízes para alimentação e também tinha muita adaptação alimentar. Eles faziam café de cereais e até misturavam pó de madeira na farinha do pão. Aqui, a propaganda do governo começou a incentivar as pessoas a produzirem os próprios alimentos. Eles plantavam nos quintais, nas sacadas das casas, nos parques, nos lotes vagos. Era um outro tempo, né, gente? As casas ainda tinham quintais e existiam lotes vagos. Além disso, os bombardeios eram feitos por zeppelins e aviões primitivos, então os estragos não foram tão grandes quanto foram na Segunda Guerra. Então aqui nós temos mais algumas informações. A falta de estoques, o racionamento, a necessidade de conhecimento em plantas e recursos, a adaptação alimentar e o conhecimento em produção agrícola. Teve até uma experiência na Alemanha do que não fazer. Essa eu te confesso que me pegou de surpresa. Para economizar os cereais usados na alimentação animal, o governo alemão ordenou o abate de mais de 5 milhões de porcos. Primeiro, para usar a carne para alimentar as próprias tropas. Depois, para economizar os grãos que seriam usados na alimentação dos porcos para alimentar a própria população. Esse capítulo foi chamado de Schweinemord,
ou o massacre dos porcos. Parece até lógico, né? Mas não foi isso que aconteceu. No primeiro momento teve até um alívio, mas depois eles viram a produção agrícola despencar. Sabe por quê? Porque a maioria dos minifúndios usava o esterco dos porcos para adubar as plantações. Olha que lição. Animais igual adubo. Tinha mais uns pepinos para resolver. Falta de combustível, tecido, ferramenta, o impacto psicológico dos bombardeios, mesmo que primitivos, e a propaganda governamental, o luto constante, a ansiedade, o medo, a falta de mão de obra masculina, porque os homens foram para a guerra, então todo o trabalho na agricultura, na indústria, eram feitos por idosos, crianças e mulheres. Daqui nós tiramos as seguintes lições. Não podemos contar com suprimentos constantes de insumos. Temos que ter uma preparação psicológica muito forte, tipo, vamos nos desesperar calmamente, né? E o nosso trabalho tem que ser adequado para todo tipo de mão de obra. A violência é outro ponto. Ficou tudo meio uma terra sem lei, sem uma estrutura básica de policiamento, de água, de moradia, de renda, as pessoas procurando se refugiar sem nada a perder. Ficou tudo à flor da pele, né? Mas o pior veio no finalzinho da guerra, em 1918, a pandemia de gripe espanhola. Aí a coisa acabou de ferrar. Uma pandemia violenta sobre uma população já enfraquecida, sem estrutura médica, sem alimentos, toda traumatizada. O resultado foram milhões de mortes. Não se sabe ao certo quantos morreram na Europa nessa época, porque não tinha uma estrutura para isso. Mas estima-se que a gripe espanhola ceifou no mundo entre 50 a 100 milhões de pessoas. Praticamente metade da população brasileira atual. E se tem uma lição que eu tenho que tirar disso é que a coisa sempre pode piorar. Mas vamos falar também do que deu certo. As redes de apoio onde as comunidades desempenharam um papel importante na ajuda mútua, principalmente na distribuição de alimentos racionados e no apoio às famílias dos soldados. As organizações e o voluntariado atuaram para mitigar o sofrimento das pessoas. Houve uma coesão social. A diversidade fortaleceu os laços comunitários, com as pessoas se unindo para poder enfrentar os desafios. No entanto, a escassez também levava a tensões sociais e, em muitos casos, ao mercado negro. A escassez de materiais levou ao reaproveitamento e o conserto de roupas e outros objetos, prolongando sua vida útil. Aqui nos mostra a importância das habilidades pessoais de cada um. Vemos aqui a importância do pilar da comunidade. Numa hora difícil como essa, há sim conflitos e o acentuamento da violência, mas há também o senso de objetivo comum de sobrevivência. Isso faz parte da nossa humanidade. Apesar dessa crise ser a mais curta entre as três que nós vamos analisar, ela teve uma garganta severa que foi a falta de preparo que pegou as pessoas meio desprevenidas. Apesar da Europa ser um caldeirão de tensões nessa época, quando a guerra surgiu, ela se alastrou rápido demais. Além disso, teve a tal da gripe espanhola aí para fechar a conta, né? A Grande Depressão é um exemplo ótimo para nós avaliarmos o impacto econômico severo sobre uma sociedade. Ela começou em 1929, praticamente uma década depois da Primeira Grande Guerra. Lembra do estouro da bolha imobiliária em 2008 nos Estados Unidos? Então, a Grande Depressão foi só um pouquinho pior. Ela começou em 1929 e só acabou em 1939, 10 anos depois. Mesmo assim, só acabou porque a economia começou a se aquecer com os preparativos para a Segunda Grande Guerra. Ô tempinho bom, só paulada. A estimativa é que globalmente 30 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Nos Estados Unidos, o desemprego saltou de 4% para 27%. Os empregos sumiram, as empresas e bancos faliram, a renda despencou, pessoas perderam suas casas e terras, quem tinha um dinheirinho no banco perdeu. Desemprego, pobreza e fome por anos a fio. Quem conseguiu um emprego recebia uma mixaria, às vezes um prato de comida. Por causa da grande massa de desempregados,
Surgiram assentamentos informais, os chamados rovervilles ou cidades de barracos. Eram exemplos de comunidades informais que se juntavam em torno da própria miséria, procurando apoio uns nos outros. A gente está meio acostumado com isso aqui, né? Isso é um reforço para a ideia de resiliência de longo prazo. Mas, como nós já vimos, tudo que é ruim pode piorar, né? Uma combinação severa de secas e tempestades de areia devastaram as grandes planícies do Canadá e dos Estados Unidos na década de 30. Esse fenômeno foi chamado de Dust Bowl. Eu confesso para vocês que eu fiquei meio intrigado com essa história. A história oficial diz que esse fenômeno foi uma combinação de uso intensivo do solo para a produção de trigo e pastoreio. Mas eu fiquei aqui pensando com o meu capim na boca. Como é que pode, em 1930, com as máquinas que eles tinham, com a população que eles tinham, com o pequeno poder de interferência daquela época, como que eles conseguiram ferrar tudo sozinhos? Me parece mais uma narrativa, porque a história é assim, meus amigos, ela muda. Eu não vou afirmar nada, mas eu vou deixar essa pulga até as orelhas de vocês. Segundo a lenda, as causas foram essas. O engraçado é que eles não tinham nenhum aquecimento global para jogar a culpa, né? Esse fenômeno foi considerado um dos maiores desastres ecológicos causados pelo homem na história dos Estados Unidos. Essas tempestades destruíram fazendas e tornaram as terras férteis em desertos, causando muita dificuldade para a população. Muitos tiveram que migrar em busca de melhores condições de vida. Meus amigos, a coisa não foi fácil, não. E, novamente, as soluções encontradas foram muito parecidas com as soluções encontradas durante a Primeira Guerra. As pessoas foram incentivadas a produzir seus próprios alimentos nos Victory Gardens, os Jardins da Vitória, a buscar recursos como a caça urbana de ratos e pombos, a coletar plantas silvestres e a evitar qualquer tipo de desperdício, como cascas de batata e ossos que viravam sopas, ou o depression cake, o bolo da depressão, que era feito sem leite, sem ovos e sem manteiga. Delícia, né? Com a escassez de emprego, as pessoas passaram a viver de bicos, trocando serviço por comida ou por outros serviços. O escambo, a troca de serviços por bens, era uma prática comum. A comunidade novamente exerceu um papel crucial. A necessidade impulsionou tanto a cooperação quanto os conflitos, mas a ajuda mútua e a rede de apoio foram essenciais. Novamente, cozinhas comunitárias, onde voluntários e organizações distribuíam refeições gratuitas ou de baixo custo, a solidariedade entre vizinhos que compartilhavam o que tinham, comida, roupa, abrigo, e se ajudavam mutuamente em tarefas de reparos. Grupos religiosos e organizações intensificaram seus esforços para fornecer assistência, abrigo e alimentos. A formação de redes de apoio foi incentivada pelo impacto da crise, mais uma vez o pilar da comunidade. Mas antes da gente seguir para a última crise, que é a Segunda Guerra, eu gostaria que você, que é do Rio Grande do Sul e viveu o drama da enchente, relatasse aqui para a gente. Naquele momento de crise, você pode contar com quem? Com o governo? Com a comunidade? Ou você teve que se virar sozinho? Deixe seu relato aqui embaixo para a gente, vai ser muito importante para essa prosa. E por último, a guerra mais devastadora da história da humanidade até então, a Segunda Grande Guerra Mundial, que no seu final nos mostrou o poder destrutivo das primeiras bombas atômicas lançadas sobre o Japão. E essa confusão ela começou lá em 1939, meio que umas rusgas mal resolvidas da Primeira Grande Guerra, e só terminou em 1945. Mas dessa vez a briga foi muito mais feia, principalmente porque as armas tinham evoluído muito e era muito mais comum o uso de bombardeios por ambos os lados.
Os problemas foram muito parecidos, mas o racionamento de alimentos, por exemplo, começou mais cedo e era mais controlado através de tickets que as pessoas trocavam por uma semana de ração. Isso não evitou de faltar carne, leite, pão, ovos e até sabão. Mas aqui o nosso ponto de atenção se deleita. Houve uma adoção maciça dos Jardins da Vitória, tanto do lado dos aliados quanto do eixo. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, os Jardins da Vitória chegaram a produzir 40% dos alimentos frescos destinados à alimentação da população. Isso liberava terras para a produção de alimentos para as tropas, e na Alemanha também a produção doméstica de alimentos era muito comum. Uma novidade foi o surgimento dos centros comunitários de conservas, onde, sob a supervisão agrícola, ensinavam as famílias a conservar os vegetais para comer fora da estação. Mais uma vez, o conserto e a reutilização de bens eram comuns, principalmente o de roupas. Houve também um esforço para a coleta de metais para a fabricação de armas e até pneus para recauchutagem. Escassez de combustível, inclusive por aquecimento, e o florescimento do mercado negro. Socialmente falando, além das cozinhas comunitárias, das redes de apoio e de vizinhos, houve a necessidade das pessoas se unirem também nos abrigos antiaéreos que se tornaram muito comuns. Além disso, haviam também os clubes e associações que forneciam um senso de normalidade e camaradagem durante a guerra. Em resumo, turma, os problemas foram diferentes, mas as soluções encontradas foram muito parecidas. Pilar resiliência de longo prazo, adequação alimentar, convivência com racionamento e falta de estoques, a necessidade de conhecimento de plantas e recursos, habilidades pessoais e musculatura emocional. Pilar foco na produção. Produção doméstica de alimentos como forma essencial de garantia mínima alimentar, dependência mínima de insumos externos, produção animal como fonte de proteínas e adubos, produção adequada para todas as formas de mão de obra e conhecimento de produção agrícola, principalmente de espécimes rústicas para o ambiente. Pilar da força da comunidade. Cozinhas comunitárias, voluntariado, rede de apoio e de solidariedade entre vizinhos. Os conflitos são inevitáveis, mas em menor grau que o nível de apoio oferecido. E desses 3 pilares, talvez o da produção seja o mais poderoso. Como nós vimos nas 3 grandes crises, o que salvou milhões da fome foram os Jardins da Vitória. E você deve estar se perguntando aí, e daí, Ricardo? Como é que eu faço isso hoje? Calma, nós vamos chegar lá. Esse vídeo de hoje foi para a gente entender a profundidade da nossa trincheira usando as lições do passado. No próximo vídeo nós vamos continuar cavando o nosso alicerce, analisando uma crise moderna para entender contra o que a gente está lutando. Aí sim, depois do terreno todo mapeado, nós vamos começar a construir. E o nosso primeiro grande manual será exatamente esse. Como trazer o conhecimento dos Jardins da Vitória para os nossos dias atuais. Então, fica comigo nessa jornada. Primeiro a gente entende o tamanho da bronca para depois a gente construir a solução certa, beleza? Nós analisamos alguns cenários que têm quase 100 anos. Foram tempos difíceis, mas é melhor a gente analisar o que já aconteceu do que ficar imaginando como é que seria se a gente tivesse que atravessar uma crise severa como eles. Isso já dá uma boa ideia pra gente, né? De lá para cá, muita coisa mudou. O poderio bélico se multiplicou e a nossa dependência por tecnologia nos deixou com a casca mais fina. E a pergunta que fica na nossa varanda é a seguinte: será que a gente, com toda a modernidade, aguentaria passar pelo que eles passaram? Ou nós estamos menos preparados do que eles estavam há 100 anos? É sobre isso que nós vamos falar no próximo capítulo da nossa trincheira. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima lida.